Queridos irmãos, queridas irmãs, muitas vezes nós deveríamos nos fazer a pergunta: o que estou fazendo com o meu tempo? A primeira leitura de hoje nos colocou diante da figura do rei Ezequias, que foi um rei bom diante de uma sucessão de reis infiéis no reino de Judá. De fato, seu pai, Acais, já era um exemplo de homem que não confiava em Deus. Ezequias, ao contrário, depositava em Deus toda a sua confiança. E eis que ele ficou doente, provavelmente alguma ferida, que lhe conduziria certamente à morte. De fato, o profeta Isaías é mandado até ele e diz: olha, prepare-se para morrer, prepare-se para o encontro com Deus. Porém, Ezequias, no fundo do seu coração, sabia que necessitava de mais tempo. E eis que suplica a Deus numa oração confiada, entre lágrimas. E Deus escuta a sua oração. E, de forma muito simbólica, ele pergunta qual era o sinal de que realmente ficaria curado. E o profeta Isaías menciona que ele poderia ver um relógio de sol que tinha em Jerusalém, que seu pai Acais tinha mandado fazer, e que o grau recuaria por 10 graus. Ou seja, que o tempo voltaria, o tempo como que retrocederia. E com isso indicava essa realidade que Deus lhe estava conferindo de dar mais tempo. Nós também, queridos irmãos, queridas irmãs, podemos fazer uma experiência semelhante. Não, obviamente, no sentido de termos mais anos de vida diante de uma doença mortal, ainda que, é óbvio, e todos o fazemos até instintivamente quando estamos doentes, quando estamos acometidos de alguma doença grave, de suplicar a Deus que possamos ter mais vida. Mas, de modo até cotidiano, podemos experimentar esse renovar o meu tempo, de voltar para poder fazer melhor quando eu recebo o perdão de Deus. Pois quando eu me confesso, de fato, o que acontece é que o tempo retorna. É como houvesse um regresso. Aquilo que eu fiz de errado é apagado. E eu volto à situação anterior ao pecado. E posso emendar a minha vida. Posso aproveitar melhor o tempo que eu não soube aproveitar antes. E é disso que se trata. Mas ainda, o aproveitar o tempo, quando nós experimentamos a misericórdia de Deus, significa, em primeiro lugar, e se olhamos ao Evangelho, isso fica ainda mais claro, saber reconhecer que Deus é misericordioso. E as consequências dessa realidade na minha vida. Nós vimos no Evangelho como Jesus, num dia de sábado, estava com seus discípulos recolhendo espigas de milho porque tinham fome. E eis que os fariseus se apresentam e começam a criticar essa atitude, dizendo que aquilo era uma ruptura com o que Moisés tinha determinado na lei, na Torá, que era o de guardar o sábado como dia do Senhor. E Jesus demonstra que, em primeiro lugar, aquilo que os fariseus estavam dizendo não era o que estava na lei de Moisés. Porque o que a lei de Moisés dizia é que não deviam trabalhar, é que deviam guardar o sábado para cultuar a Deus. Porém, com uma visão rígida, os doutores da lei tinham limitado tudo aquilo que uma pessoa poderia fazer. Porém, caiu numa arbitrariedade,
Porque algumas coisas podiam, outras não. E Jesus mesmo demonstra isso, citando a Escritura, uma passagem do rei Davi que entra no templo e come um pão que era proibido de comer, e diz, olha, há exceções à lei, aquilo que é proibido. E por outro lado, demonstra que os próprios judeus tinham encontrado uma brecha, porque no templo de Jerusalém se continuavam a oferecer sacrifícios, mesmo no sábado. E, teoricamente, se fosse aplicar à risca a lei de Moisés, nem isso poderiam fazer. E, no fundo, o que Jesus queria mostrar é que a lei de Deus não é uma camisa de força, não é uma algema. A lei de Deus é um instrumento de libertação. É um instrumento para que possamos viver a plenitude da nossa existência. E é isso que nós devemos experimentar quando temos a possibilidade de ganhar mais tempo, sobretudo com o sacramento da penitência, com o sacramento da confissão. Reconhecer que aquilo que Deus nos pede, aquilo que Ele nos ensina, aquilo que a sua lei nos indica, não é uma limitação, não é um fazer menos, não é uma série de proibições, mas ao contrário, é o caminho da liberdade, é o caminho da vida, é o caminho para que realmente aproveitemos o nosso tempo para que vivamos em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.